Nessa terceira parte do vídeo da série, eu quero defender a ideia de que os mitos liberais, os mitos que fundam o mundo liberal moderno, eles estão sendo abandonados consciente e inconscientemente pelas pessoas, né? Todo o conflito cultural, político, social que a gente vive hoje reflete a queda desses mitos. E quais são esses mitos? Antes de explicar quais são esses mitos, é bom fazer um esclarecimento. O conceito de mito que eu estou utilizando aqui não é um conceito do senso comum. As pessoas utilizam a palavra mito como se fosse uma mentira, uma inverdade, uma coisa falsa, né? Então será 5 mitos sobre menstruação, sei lá, qualquer coisa assim. E não é essa a ideia de mito que eu estou falando, que mito, na verdade, um dos conceitos de mito, né, é de que o mito é uma história que se conta para dar sentido às coisas. É essa a definição de mito que eu estou utilizando aqui. Por exemplo, existe Lula, o homem, e Lula, o mito, né? Lula, o homem, é o quê? Lula foi presidente do Brasil de 2003 a 2010, né? Isso é história, é uma coisa documentada. Agora você fala, Lula, o melhor presidente que já houve na história do Brasil. Não tem como você provar isso, né? É uma afirmação muito mais mitológica do que histórica. Por quê? Porque quem fala que Lula é o melhor presidente do Brasil está querendo legitimar alguma coisa, legitimar alguma narrativa sobre a realidade. Então, a ideia de mito aqui que eu estou utilizando é isso. Não é uma coisa factual, é uma história para dar sentido. E sentido é diferente de fato, é diferente de lógica. Então, nesse contexto, os mitos liberais estão caindo por terra, né? As pessoas estão percebendo que os mitos que fundam o mundo liberal moderno estão indo para o saco. E que mitos são esses? O mito que eu já falei no primeiro vídeo, inclusive, o mito do individualismo, o mito da independência, o mito da neutralidade, da imparcialidade, né? O mito da objetividade científica, que a ciência é uma coisa objetiva, que sabe a realidade tal como ela é, e os cientistas são pessoas muito, né, iluminadas e tal, que vão descobrir a verdade. Tudo isso é mito, né? Ou seja, são histórias que você conta para legitimar e dar sentido a um determinado contexto, a um determinado projeto político, no caso do projeto liberal. E como é que a gente sabe que esses mitos estão caindo por terra? Primeiro, pelo que eu já citei, né, toda a crise que a gente está vivendo, ela faz as pessoas perceberem que esses mitos não se sustentam muito na realidade, né? Não é uma coisa muito... esses mitos, eles não condizem mais com a nossa realidade. Esse é o ponto. O mito, ele tem que convergir com o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, se fala muito sobre imparcialidade da imprensa. As pessoas estão abandonando isso. A ideia de neutralidade política. As pessoas estão desdenhando totalmente disso aí. O mito do indivíduo autônomo, que é tão caro aos liberais. As pessoas estão abandonando, as pessoas estão batendo no peito, estão admitindo as suas identidades mais concretas. E os liberais vão chamar isso muitas vezes de quê? De identitarismo, ou coletivismo, ou populismo. Quando, na verdade, a identidade, nessa questão do identitarismo, a identidade sempre fez parte da política. Sempre foi importante na política, né? Se você é homem, se você é mulher, se você é de tal região, se você tem tal condição sexual, se você é de tal etnia, isso sempre foi relevante, né? Então as pessoas estão falando, eu sou negro, eu sou homossexual, eu sou bissexual, eu sou cristão, eu sou indígena, né? E isso é relevante para a minha vida. Os mitos liberais ligados ao indivíduo autônomo, que o mito do cidadão do mundo, por exemplo, né? O cidadão cosmopolita, ou seja, eu não tenho um país, eu sou um cidadão do mundo. Isso é uma baboseira. As pessoas estão enxergando que isso é uma baboseira. Você vive num país que tem uma cultura
ou conjunto de culturas que tem a sua lei específica, essa ideia de cidadão do mundo, o indivíduo que não tem uma identidade concreta, as pessoas estão abandonando. Isso seja pela direita, seja pela esquerda. Né? A direita, por exemplo, a direita bolsonarista fala: eu sou cristão, conservador, patriota, hétero, macho, não sei o que, e pá. E do lado da esquerda, não, eu sou negra, periférica, bissexual, essas discussões ligadas à identidade de gênero, à sexualidade. Por quê? Porque isso aí é uma realidade que é inevitável de aparecer. As pessoas estão percebendo que todos esses mitos, que são muito quiméricos, que são muito abstratos, do liberalismo, do indivíduo, da neutralidade, da imparcialidade, do cidadão do mundo, não diz muita coisa mais. Né? Hoje as pessoas estão assumindo, principalmente o público feminino, né? Está assumindo: não, eu sou mulher e isso é relevante para a minha vida, isso é relevante da maneira que eu sou tratada na rua, na escola, na faculdade, na manifestação pública, nas redes sociais. Aí entra a discussão do feminismo. Por isso que um conceito que foi muito importante no século XX, e na minha opinião deveria voltar à discussão, é a ideia de pós-modernismo, né? Porque toda essa modernidade liberal já se esgotou. Então a gente vive numa época pós-moderna, que é exatamente isso aí. Os mitos liberais estão decaindo, né? E a gente vive nessa época pós-moderna, pós-mitos liberais. De tal forma que as pessoas estão admitindo coisas que são mais factíveis. Né? Então, por exemplo, eu sou homem, sou hétero, sou cisgênero, sou negro ou pardo, enfim, sou ateu, sou de esquerda. Isso não é irrelevante para a minha vida. Isso é totalmente irrelevante para a minha vida, é totalmente irrelevante. Né? Isso define quem sou eu e como eu enxergo a realidade, como as pessoas me tratam. Né? E as pessoas estão começando a admitir isso. E os liberais estão reagindo a isso e dizendo: não, isso é identitarismo. Por quê? Porque eles continuam defendendo os mitos liberais do indivíduo. Você é um ser humano em abstrato, um ser humano no vácuo, né? Sem identidade, sem nacionalidade. Você é simplesmente um indivíduo, um humano. Então, esse é outro ponto do porquê abandonar o liberalismo. Os mitos liberais, não só eles devem ser abandonados, como eles já estão sendo abandonados. Como eu falei, pela direita e pela esquerda, pelos conservadores e pelos progressistas. Não há mais espaço para toda essa difusão vaga do liberalismo, de falar livre mercado, o individualismo, a independência. Né? A ideia de independência é muito forte também. Essa ideia: não, eu sou uma mulher independente. Hoje as mulheres são independentes. Não são. Infelizmente não são. Viver em sociedade é ser dependente. A gente é muito mais interdependente do que independente. O Brasil é um país independente? Mais ou menos, né? A gente depende dos outros países. Para matéria-prima, para roupa, para consumir série, para um monte de coisa. Então a gente é dependente. Essa ideia de independência também é um mito. Também é um mito que não dá conta de explicar a realidade. Então as pessoas estão procurando novos mitos para se legitimar. Seja mitos diversos, ligados a gênero, a sexualidade, a comunismo, a qualquer coisa. A neonazismo crescendo. Ou seja, novos mitos estão aparecendo e os mitos liberais estão colapsando. Então, é isso que eu queria abordar nesse vídeo. E no último vídeo eu quero falar sobre, digamos assim, a última cartada dos liberais para salvar o liberalismo, que é o social liberalismo.